A área de visualizações de dados ela tem ficado relativamente famosa, né? No contexto digital muita gente tem usado isso, até mesmo na questão de iscas digitais e tudo. Mas quando a gente fala sobre gráficos é, eu vou me limitar aqui mais falar mais especificamente sobre gráficos, eu começo a enxergar alguns problemas. E isso acontece porque muita gente, inclusive designers, não receberam um treinamento específico para lidar com essas coisas, né? O primeiro erro que eu vejo, cara, e isso talvez seja o mais grave, o que mais acontece, é que geralmente a galera eles tentam colocar uma quantidade muito grande de informação dentro de um único dado. Só que isso é um problema, cara, porque um dado ele não serve necessariamente para você compartilhar o máximo de informações, mas ele na verdade é simplesmente um meio para uma mensagem. Tem uma palestra disponível no YouTube, ela está em inglês, né? Mas você pode usar ali o próprio tradutor do YouTube também, né, caso você não consiga falar inglês. Mas é interessante porque a palestrante ela fala uma coisa que eu fiquei pensando por muito tempo, que é o seguinte: muita gente acredita que a gente enxerga com o olho, mas eles esquecem que existe também a parte do cérebro. E por que ela está falando isso, né, cara? Porque apesar da nossa visão ser realmente o órgão que capta, né, o que visualiza, né, essa informação, né, as imagens, não se limita ali, né, cara? Esse processamento de informação ele não para ali. Esse processamento de informação ele vai para o nosso cérebro. E uma coisa que o nosso cérebro faz e faz muito bem, cara, é justamente economizar a quantidade de energia que a gente gasta, independente do contexto que seja. Isso, inclusive, é um dos motivos que para muita gente é difícil você estudar por longas horas, né? Ou até mesmo começar a estudar. Porque assim que você se empenha ali a sentar e abre um livro ali, você vai ver que você começa a ficar com sede, você vai ver que você começa a ficar com sono, você vai ver que você fica às vezes com calor, você fica desconfortável. Isso tudo acontece porque o seu cérebro ele sabe que você vai despender uma quantidade de energia muito grande naquele material. E o que o nosso cérebro faz é justamente tentar tirar a gente daquilo ali, porque para ele, eu vou usar a expressão perigo, não sei se é a mais apropriada, né, mas para ele aquilo ali é uma situação perigosa, é uma situação relativamente desconfortável e não tem por que você despender tanta energia naquilo ali, já que você estava num momento de repouso, né, e de repente apareceu aquela situação. Quando a gente fala sobre dados, funciona exatamente da mesma forma, porque se você está ali apresentando algum tipo de informação e a pessoa ela dispõe um gráfico com uma quantidade muito grande de informação, a chance da pessoa não querer se esforçar para ler aquilo ali, dela simplesmente ignorar aquele gráfico, é muito grande. Mas esse problema acontece justamente por isso. Assim que ela bate o olho ali, cara, ela vai perceber que aquilo é uma quantidade muito grande de informação e para ela ou ir para o cérebro dela não compensa ela despender tanta energia assim simplesmente para ter que lidar com essa quantidade de informação. E é justamente aí que entra o pulo do gato, porque se você tem esse conhecimento, o que você precisa fazer é justamente aprender a usar esse conhecimento a seu favor. Há um tempo atrás eu lembro que eu estava fazendo um curso de um cara que ele chama John Kim, e nesse curso ele falava muito sobre como que você pode criar apresentações, né? E ele está falando mais sobre apresentações relacionadas a PowerPoint, mas não só no PowerPoint, né? Ele fala também um pouco sobre a questão da fala, né? Como que você pode se portar ali diante de uma consultoria, né? Enfim, ele dá todo um processo ali. Mas ele fala também um pouco sobre narrativa e ele conecta essas duas coisas aqui muito bem, porque na opinião dele, a melhor forma de você ter uma apresentação efetiva é justamente usando narrativa. É o famoso storytelling que o pessoal fala, né? E ele define aqui, cara, 4 pontos que eu acho muito interessante da gente compartilhar. Que ele fala o seguinte: apesar da gente usar o storytelling, né? E esse termo storytelling, ele é um termo que vem do filme, né? Vem da indústria cinematográfica. Existe uma coisa aqui que a gente precisa evitar, na verdade, do storytelling, que é justamente a questão do drama, né? A ideia do plot, né? Ou da surpresa. Porque ele fala que numa apresentação, ele está falando mais no contexto de consultoria, cara, mas considere que isso aqui se aplica a todos os negócios, porque todo empreendedor ele tem pouquíssimo tempo, né? Mas o ponto que ele fala é,
a nossa apresentação, ainda que você utilize storytelling, ela não deve ter nenhuma surpresa. Então, cada slide que você for apresentar, cara, você faz questão de colocar logo no título sobre o que você vai falar e de preferência que você coloque até mesmo a resposta, né? Qual que é a conclusão que você tira daquilo ali. Isso é o que ele chama de sumário executivo, né? Então, logo ali no título, você vai já resumir o que vai ser dito naquele slide em específico. E ele faz questão de enfatizar que você coloque justamente no topo, né? Que você não tente variar, né, a posição desses títulos. Porque eles estão no topo justamente por um motivo, né, cara? Ali é o primeiro lugar que o olho vai bater. Mas naturalmente, né, o seu título, né, o seu sumário executivo, ele não vai conseguir resolver todos os problemas. E como que você faz para aprofundar o tópico? É o que ele chama da técnica de baldes, né? Muita gente vai utilizar esse termo aqui no Brasil também, em contextos diferentes, né? Mas o que ele está falando basicamente é para você dividir as informações ali em pequenos baldes, né? Essa referência dos baldes, ela funciona, mas eu acho que funciona muito mais quando a gente pensa na ideia de cascata, né? Que você tem ali uma fonte, né? E essa fonte, ela derrama para outras, né? E essas fontes, elas derramam para outras, né? E eu acho que isso explica muito melhor, porque qual que é a ideia dele aqui? A ideia dele é que cada elemento dentro do seu slide, ele endosse o sumário executivo. Então vamos supor que você esteja fazendo ali uma apresentação, cara, na qual você quer falar sobre como o contexto digital impacta nas compras, sei lá, da geração Z. Então você vai colocar ali no seu sumário executivo, cara, já a resposta que você obteve disso. Então vamos supor, 80% da geração Z compra somente através do digital, compra somente através de redes sociais, por exemplo. É o que você vai fazer aí embaixo. Suponhamos que você tem uma descrição. Essa descrição, cara, ela não pode ser uma informação solta. Essa descrição, ela precisa endossar o que o seu sumário executivo, o que o seu sumário executivo diz. Então, se o seu sumário executivo está dizendo que 80% da geração Z compra através de redes sociais, por exemplo, na sua descrição você vai aprofundar um pouco sobre esse tópico. Você vai falar, olha, segundo a pesquisa, grande parte da geração Z compra, sei lá, através do Google e TikTok, por exemplo. E aí você apresenta ali os dados, né? Claro que você vai colocar isso de uma maneira muito melhor do que eu estou falando, né? Isso aqui é só um improviso, né? E se você for utilizar, por exemplo, um gráfico, cara, o seu gráfico precisa endossar também essa descrição. Então, por isso que é essa ideia do efeito cascata, entende? Você começa do sumário executivo, depois você tem a descrição ou as descrições, e depois você tem a ideia dos gráficos. Mas todos eles precisam endossar o mesmo tema. E é como se a gente estivesse usando uma estrutura aqui, que isso cabe para múltiplos argumentos. Então vamos supor que você tenha mais de uma potencial solução. Então você vai falar assim, olha, essa aqui é a solução A e o argumento, e você tem a solução A, né, que seria o sumário executivo, e embaixo você tem, sei lá, uma descrição. Isso é um argumento A1 e depois você tem um gráfico, isso é um argumento A2. Se você quiser adicionar mais informações, cara, por exemplo, sei lá, uma legenda ou uma descrição adicional, e isso é um argumento A3, entende? E ainda que você tenha múltiplas soluções, você pode simplesmente seguir esse mesmo efeito cascata. E a ideia aqui é que o quanto mais claro e o mais objetivo você conseguir for em cada slide, cara, melhor. Por isso que isso aqui faz muito sentido, porque cada peça de informação ali que você tem dentro desses slides, eles acabam complementando um ao outro. O segundo ponto que ele coloca que eu acho tão interessante quanto o primeiro é a questão dos insights, que ele fala assim, forneça insights e não simplesmente dados, porque muita gente acredita que só dispor um gráfico ali na tela, isso já é o suficiente, mas na maior parte das vezes isso não é o suficiente, cara. Porque muita gente acredita que as pessoas eles querem ali simplesmente consumir informação, mas não é ali que está a riqueza do seu conteúdo, cara. O que essas pessoas querem, o que elas pagam de fato para ter, é o insight que você tem em cima dessa informação. Então você não vai conseguir ganhar ninguém, convencer ninguém simplesmente por quantidade de informação, mas sim pela qualidade dos seus insights. Porque uma pessoa, né, o John King ele fala isso aqui, ele apresenta muito bem, sempre quando uma pessoa ela vai tomar uma decisão,
ela toma essas decisões emocionalmente, logicamente e de maneira prática. E quando você dispõe, por exemplo, um dado, cara, ou quando você dispõe simplesmente um gráfico, talvez você possa até convencer essa pessoa, mas você está convencendo ela exclusivamente através da lógica. Só que se esse dado seu tiver sido bem construído, cara, e ele tiver ali bem disposto, né, se ele tivesse sido um dado que ele foi relativamente bem criado, essa conclusão lógica a pessoa ela vai chegar. Você não precisa explicar nada. Ela simplesmente vai olhar ali e vai chegar na mesma conclusão que você. Mas agora, convencer a pessoa emocionalmente de maneira prática, cara, isso você só consegue fazer através dos insights. Então, é você pegar um gráfico, por exemplo, que apresenta alguns números ali, cara, e aprofundar como que isso pode impactar no futuro do negócio dessa pessoa, como que se impacta, sei lá, no cotidiano dela, como que se impacta na percepção do cliente. E é isso tudo, na verdade, que mora a riqueza, porque os dados, e isso é uma coisa que muita gente precisa entender, é que os dados eles não são um fim em si mesmos. Na verdade, os dados eles são um meio para você aprofundar um insight, para você aprofundar um tema. Então, é interessante que você sempre considere isso. Você precisa convencer essa pessoa de maneira lógica, de maneira emocional e também de maneira prática. A maneira prática que é interessante porque ela serve até mesmo como um gancho para o último ponto, né? Que o último ponto que ele apresenta é para que você utilize um CTA claro, né? O Call to Action, né? Um chamado para ação, né? E no marketing digital muita gente utiliza isso, mas aqui tem até um aspecto um pouco diferente, porque muita gente acha que esse CTA se acaba forçando a barra ali, né? E tudo. Mas o CTA aqui, na verdade, cara, ele entra como uma espécie de conclusão, porque um CTA claro, na verdade, ele vai responder uma potencial que a pergunta que a pessoa ela possa fazer, que é, tá, mas e daí? Porque sempre quando a pessoa ela estiver vendo uma apresentação sua ali, você pode apresentar alguns dados, alguns insights, né? E você apresenta ali alguns argumentos e tudo. Mas ainda assim pode chegar no final dessa apresentação e essa pessoa simplesmente não saber quais são os próximos passos. A gente pega, por exemplo, esse caso que a gente falou da geração Z, você pode falar ali, pô, beleza, eles estão comprando muito através das redes sociais, eles estão comprando muito através do LinkedIn e do TikTok. Ele mostrou um dado aqui da diferença, sei lá, 40% compra somente através do TikTok, 30% compra através do LinkedIn, por exemplo, e 10%, sei lá, que sobrou, vem de outras fontes. Tá, mas o que significa para a marca? Talvez eles não tenham um time especializado de marketing, talvez nem sequer eles estejam presentes nas redes sociais. Então, o que eles esperam, cara, é que além desses insights, você possa fornecer para eles um passo claro. Tá, mas qual que é a decisão que eu tenho que tomar? E o CTA, ele faz justamente isso, cara. Garantir que a pessoa ela não fique inativa, que a pessoa não fique simplesmente ali suspendida com todos esses insights que você teve, que ela fique ali pensando nisso repetidas vezes, né? Isso acaba facilitando com que a pessoa ela tome uma decisão muito mais fácil. Claro que existem outros pontos, né? A qualidade do conteúdo, né? A qualidade da sua apresentação ali, e até mesmo dos seus insights, né? A qualidade da sua pesquisa também, dos dados que você vai apresentar. Isso tudo influencia muito, né? Mas essa não é minha área de especialidade, né? Eu quero me limitar aqui a falar mais sobre essa questão visual, né? E como que ela pode influenciar. Eu particularmente acredito que no quesito de apresentações, principalmente, né? Se você tiver uma apresentação que ela seja visualmente atrativa, né? Que ela seja visualmente elegante, como coloca Máximo Vignelli, né? Um designer que eu gosto muito, as chances da pessoa considerar o seu material como algo bom são muito maiores. Existem algumas pesquisas que elas indicam que produtos que apresentam a maior qualidade visual são suscetíveis a serem considerados como melhores, ainda que na prática eles não sejam, mas por algum motivo o ser humano ele faz essa correlação. Então eu acredito sim, cara, que um material visual que ele seja eficiente, que ele seja impactante, que ele seja atrativo, ele aumenta consideravelmente as chances da sua apresentação ser percebida como algo melhor. Eu sei que muita gente não vai ter tempo para executar isso, né? Mas eu vou deixar aqui o meu contato também, se você precisar de algum tipo de ajuda, ou até mesmo se você precisar de um profissional para construir as suas apresentações, ou para aprimorar as apresentações que você já tem.
Eu vou deixar os links aqui na descrição, né? Você pode entrar em contato comigo, né? Mas o vídeo de hoje vai ser bem objetivo, né? Eu espero que isso tenha sido útil, né? Principalmente para quem utiliza dados, né? Para quem utiliza apresentações aí de uma maneira cotidiana. Se não é o seu caso, né? Mas você conhece alguém que utiliza, considere compartilhar esse material com alguém. E se inscrever também, se comentar, né? Se você tiver alguma dica extra, né? E é isso aí, galera. E espero vocês no próximo vídeo.